Aula em Casa de Geografia, capítulo 7, as atividades econômicas e os recursos naturais. Esse é o tema abordado no capítulo 7. Bem, o primeiro tema é o trabalho e a transformação das paisagens. Vamos ler o texto? O trabalho do ser humano é uma ação transformadora. As pessoas trabalham com o objetivo de garantir sua subsistência. Ou seja, o que é subsistência? O próprio texto já fala o que é subsistência, que é obter o que é necessário para seu sustento e atender às suas necessidades. É por meio do trabalho que os seres humanos modificam as paisagens, construindo e transformando constantemente o espaço geográfico. Então, nesse primeiro parágrafo, o autor relata que o ser humano transforma constantemente o espaço. Ele transforma principalmente pelo trabalho, com o objetivo principal para suprir a sua subsistência. Ou seja, suprir a necessidade para sustento e atender às suas necessidades. Então, vamos marcar aqui essa palavrinha aqui, muito importante. Então, o homem, ele transforma o espaço para atender o seu sustento e toda a sua necessidade. Então, constantemente ele transforma o espaço geográfico. Mas o que é o espaço geográfico? Espaço geográfico é o espaço terrestre resultante das relações entre as sociedades humanas e a natureza. Então, aqui ele já dá o conceito. Então, é o espaço resultante das relações entre as sociedades humanas e a natureza. Com o trabalho e as relações que estabelece com a natureza, as pessoas interferem de forma direta ou indiretamente na formação e transformação do espaço geográfico. Então, na primeira parte, o autor dá o conceito de espaço geográfico, que é a relação da sociedade com a natureza. Na segunda parte do parágrafo, ele diz que as pessoas, elas interferem, às vezes, de forma direta, ou pode ser indiretamente. A gente vai esclarecer essas duas formas de interferir, direta e indiretamente, nas fotos. Vamos observar as fotos aqui no texto. Eu tenho a primeira foto que vai relatar sobre ela o seguinte: para ter conforto, as pessoas constroem moradias, estradas e ruas, instalam redes de energia elétrica e de iluminação, entre outros elementos que também passam a integrar as paisagens terrestres. Na fotografia, parte da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, essa primeira foto é um exemplo de espaço geográfico, porque nós vemos aqui a interação, a relação entre a natureza, que já foi bastante devastada, você vê poucas árvores, pouca vegetação. Então, vai ser a relação entre a natureza e as sociedades humanas, ou seja, entre o homem. Então, isso aqui é um espaço geográfico.
porque você está vendo uma relação aqui entre o homem e a natureza. Então, aqui, as pessoas elas estão interferindo diretamente, ou seja, a partir do momento que a construção de ruas, a construção de prédios, casas, moradias, essa interferência está acontecendo de forma direta, tá? Então, vou até escrever aqui. Aqui é um exemplo de uma interferência direta. Só para ficar bem marcado. Então, aqui é um exemplo de interferência direta. Porque o homem está agindo diretamente. Toda a sociedade está agindo diretamente nesse espaço geográfico. Na segunda foto, nós temos uma área de vegetação e um cultivo aqui, uma plantação. Vamos ver melhor o que diz aqui embaixo o texto. Para cultivar o solo de determinada área, por exemplo, é preciso remover a vegetação original. Foi o que aconteceu aqui, né? Você vê que essa área aqui foi removida toda a vegetação para ser plantado aqui, para ser feito um plantio. Então, a paisagem é transformada porque onde antes havia vegetação natural, passa a existir uma plantação. Acima, o cultivo de dendezeiros. Dendezeiros vem de dendê, que é um elemento muito utilizado na culinária brasileira. Substituiu a área da floresta nativa na Tailândia. Então, queridos, aqui também é um espaço geográfico, é um exemplo de espaço geográfico. Só que aqui a interferência está acontecendo de forma indireta. Indireta. Agora, por que indireta? Deixa eu só terminar de escrever. De forma indireta. Indireta. Aqui, certo. Por que indireta? Porque, diferente do primeiro caso, que você vê toda a sociedade agindo nesse espaço. Na segunda foto, não é toda a sociedade. É um pequeno grupo, que são os agricultores. Então, esses agricultores fazem um plantio desses dendê, que são os dendezeiros, que foi aqui como relata aqui. São dendezeiros, são pés de dendê. Só que, apesar nessa plantação ter poucas pessoas que são os agricultores, mas só existe essa plantação porque alguém está comprando, alguém está consumindo. Então, a partir do momento que eu consumo um produto que está sendo plantado aqui, que esses produtos eles vão ser colhidos e levados para a cidade para vender. A partir do momento que eu consumo um produto, eu estou influenciando de forma indireta nesse espaço geográfico. Eu estou colaborando para que haja essa plantação, para que essa área da floresta seja desmatada, ou seja, eu estou participando, sendo que de forma indireta. Prosseguindo no texto. Consequentemente, muitos lugares onde podiam observar paisagem natural foram transformados. E atualmente é cada vez mais difícil encontrar lugares em que não existam elementos culturais visíveis. Lembram dos elementos culturais? São as construções, os prédios, as moradias, isso tudo são elementos culturais, são elementos criados pelo homem, ou nos quais as ações humanas não tenham interferido
de alguma maneira na natureza. Então, ele está nos dizendo que é cada vez mais raro você ter um lugar que não tenha acontecido a transformação pela ação do homem. Bem, aqui no final nós temos 2 questões que vocês deverão responder no caderno de vocês. Então, a questão número 1 fala o seguinte: no município onde você mora, no caso Manaus, você observa alguma paisagem natural? Então, você vai responder sim ou não. Muito difícil ser não. Prosseguindo. Que elementos a caracterizam? Então, vocês vão dizer que elementos? Elementos culturais ou são elementos naturais? Ou podem a resposta ser as duas, né? Tanto os elementos culturais quanto elementos naturais. Questão número 2. Com os colegas, claro que não vai acontecer como está sendo orientado, vai ser de forma individual. Descreva uma paisagem alterada pelo trabalho humano. Então, você vai observar na sua rua, ou no seu bairro, ou até mesmo na cidade como um todo, como é que aconteceu essa mudança, essa alteração do trabalho humano? Então, você vai descrever, né? A princípio tinha uma vegetação e ocorreu a alteração, a construção de prédios, ou algum exemplo que você tenha observado, seja onde o lugar que você escolher. Prosseguindo na página 329. O subtema é as atividades econômicas e o uso intensivo dos recursos naturais. Vamos ler o texto. O crescimento da população e a difusão quer dizer aumento, tá? Aumento de um modo de vida cada vez mais urbano, ou seja, cada vez mais as pessoas estão centralizadas nas cidades, se distanciando do interior, do campo, baseado no consumo de produtos diversos. Tem levado à intensa exploração, ou seja, o aumento da exploração dos recursos naturais do planeta. Então, cada vez mais as pessoas estão centralizadas nas cidades. E é nas cidades que o aumento do consumo é maior, mais nas cidades do que no interior. Prosseguindo. Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Então, isso é o conceito de recurso natural. Então, recursos naturais é isso, são elementos na natureza. A gente vai ver lá na frente que existem muitos elementos na natureza, utilizados para atender às nossas necessidades. Geralmente, em cada produto que consumimos, há um ou mais, pode ser 1, 2, 3, vários recursos naturais que foram explorados e também matérias-primas utilizadas na sua fabricação. Bem, aqui no livro já está marcado, eu vou marcar também o que é matérias-primas. Bem aqui embaixo, no próprio livro, vem dizendo o que é matéria-prima. Vamos ver o que diz aqui. Matéria-prima é o principal material ou conjunto de materiais utilizados para a fabricação de um produto. Um exemplo assim rápido de uma matéria-prima: o ouro, o cobre, o ferro. Tudo isso é matéria-prima
que é utilizado na fabricação de vários objetos, de vários elementos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Voltando aqui para o texto. Então, o que o autor acabou de dizer é que vários produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, muitas vezes são utilizados um ou mais recursos naturais. Lá na frente a gente vai ver um exemplo mais prático. Aliás, deixa eu dar logo um exemplo sobre um produto que a gente utiliza muito, que é o celular. O celular, a fabricação dele é utilizado vários recursos naturais, várias matérias-primas. O lítio ele é utilizado na fabricação da bateria. O cobre, que é tirado da natureza, ele é feito as placas do celular. O neodímio são os ímãs, o tândalo para alto-falantes, e o ouro é utilizado tanto para a placa quanto para o chip. Vejam que foi utilizado várias matérias-primas. Isso aqui é só alguns que eu citei. Existe ainda partes como plástico, que é bastante utilizado também na fabricação do celular. Então, você vê que no único objeto existe vários elementos da natureza, né? Várias matérias-primas. Prosseguindo aqui no texto. A seguir, vamos conhecer alguns recursos naturais que direto ou indiretamente, utilizamos em nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Alguns recursos naturais, como os minerais extraídos de rochas e o solo cultivável, apresentam ciclos de formação que demandam milhões de anos. Portanto, são considerados recursos não renováveis, isto é, uma vez utilizados em sua totalidade ou degradados, podem se esgotar. Um exemplo de recurso não renovável é o petróleo. Então, o petróleo ele é produzido pela própria natureza com os restos de folhas, fósseis. Então, essa decomposição, ela leva milhões de anos para formar o petróleo. Então, é um recurso que não é renovável. Ela pode até ser renovada pela natureza, mas de uma forma muito demorada, leva milhões de anos. É por isso que o petróleo é tão caro. É um elemento muito caro. Prosseguindo. Na segunda parte, nós temos os recursos renováveis. O que são esses recursos renováveis? São aqueles constantemente renovados. Então, ao contrário do primeiro, que não é renovado, os renováveis são renovados por ciclos naturais ou artificiais. Então, eles podem ser renovados de forma natural, ou seja, pela própria natureza, ou artificial, ou seja, pela interferência do homem na sua produção. Exemplo, a água. A água, que é esse elemento precioso que nós dependemos bastante. A água é naturalmente renovada pelo ciclo da água. Olha só quem é que renova a água, o ciclo da água. Quando acontece o ciclo da água, ou seja, a água evapora, vai para a atmosfera, acontece lá a precipitação e a água volta, ela está acontecendo aí a renovação.
Prosseguindo, e os gêneros agrícolas utilizados como matéria-prima são renovados a cada novo plantio. Então, o primeiro exemplo foi a água e o segundo exemplo foi os gêneros agrícolas, que são utilizados como matéria-prima, são renovados a cada novo plantio. Já alguns materiais, como metais, vidro e papel, podem ser renovados por processos artificiais, como a reciclagem. Então, os dois primeiros exemplos, a água e os gêneros agrícolas, são renovados pela própria natureza. Já os últimos exemplos, que são os metais, o vidro e o papel, eles são renovados de forma artificial, ou seja, com a interferência do homem, como através de reciclagem. Então, os metais, por exemplo, latas de refrigerantes, de suco, elas são renovadas, elas são recolhidas e passam pelo processo de reciclagem. A mesma coisa acontece com vidro, a mesma coisa acontece com papel. Prosseguindo, recursos hídricos. A água é um recurso fundamental para a vida e para a realização das atividades econômicas, Então, a água tem um papel muito importante para a nossa sobrevivência. Não somente para a nossa sobrevivência direta, ou seja, nós temos que tomar água para que nosso corpo venha funcionar bem, para que nós venhamos ter uma saúde. E não só isso, Ela também vai ser importante para o quê? Para a realização das atividades econômicas. Ou seja, um plantio, como nós vimos na página anterior, o plantio aqui de dendezeiros. Esses dendezeiros, eles estão sendo cultivados, para acontecer o crescimento e a reprodução desse dendezeiro, vai precisar de quê? Não só do solo, não só do sol, mas fundamentalmente vai precisar de água. Então, essa água vai ajudar para que esses dendezeiros eles reproduzam e vendê-los, Então, vai ser vendidos. Então, isso aqui, o plantio dos dendezeiros é uma atividade econômica, por isso que o texto está colocando que a água é fundamental para a realização das atividades econômicas. Prosseguindo, embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce, que é o que nós consumimos, potável, se encontra cada vez mais ameaçada pela poluição, pelo uso intensivo e pelo desperdício. Então, nós temos um grave problema ambiental, que é a ameaça da água potável, por vários motivos, pela poluição, pelo uso intensivo, quer dizer, o grande consumo, e pelo desperdício. Então, são 3 ameaças que a água acontece. Prosseguindo, a água que utilizamos é captada de fontes como rios. No caso aqui na nossa cidade, a água que consumimos é tirada do Rio Negro, lagos e reservatórios subterrâneos. Contudo, essas fontes não estão, deixa eu marcar aqui, não estão igualmente distribuídas na superfície terrestre. Ou seja, nós temos lugares com abundância de água,
que é o nosso caso, né? Aqui nós temos no nosso estado, na região norte, atravessando o maior rio do mundo em volume de água, mas tem lugares que vivem uma escassez enorme de água. Aqui mesmo no Brasil, a região Nordeste enfrenta, né, tem uma área seca que tem uma imensa dificuldade de acesso de água, e outros lugares do mundo. Prosseguindo aqui, em muitos locais, as condições climáticas que vai influenciar na demanda dessa água, como temperaturas elevadas e escassez de chuvas, contribuem para a falta de água, né? Então, como eu citei o exemplo aqui do Nordeste, parte do Nordeste, alguns estados, não chove muito. A escassez de chuva, isso vai interferir diretamente na quantidade de água disponível. Então, aqui nós temos uma foto. Esse lugar parece um lugar bastante deserto, dá a entender que há uma escassez de chuva, consequentemente, escassez de água. Vamos ler aqui embaixo. Em muitos lugares, as condições climáticas dificultam a obtenção de água doce potável. Na fotografia, pessoas coletando água de poço na Índia, né? Então, um lugar que é uma parte da Índia que sofre bastante com a falta de água devido às condições climáticas, pelo fato de não chover muito. E aqui nós encerramos essa primeira parte do capítulo 7.